Vamos lá então? TEA na vida adulta. O que nos lembra a palavra transtorno? Vamos deixar um pouquinho de lado a palavra transtorno com relação ao transtorno do neurodesenvolvimento, esse significado quando a gente pensa em patologias. Quando a gente fala sobre transtorno, a gente logo remete essa palavra a algum tipo de dificuldade, algum tipo de prejuízo, algum tipo de sofrimento que estamos passando. Por exemplo, você pode ter ido na nossa vida normal, né? Que logo voltaremos a ter. Você pode falar assim: nossa, eu fui o mês passado para a praia, mas foi um transtorno aguentar aquele trânsito. Então, quer dizer, não foi fácil, foi um sofrimento, foi além do que a gente esperava, as consequências, o jeito como não foram tão legais, não fluíram como a gente gostaria que tivesse fluído, ou, nossa, mas aquilo que aconteceu no final de semana passado me trouxe um transtorno tão grande. Então, quer dizer, teve consequências na sua vida que tirou aí do que a gente gostaria. Dentro, então, do espectro autismo, não é diferente. A palavra, então, transtorno se remete ao quê? Ao sofrimento, ao prejuízo. Quando a gente pensa nessa criança, desde o seu nascimento, respeitando aí as etapas de desenvolvimento, a gente vê que durante toda a infância ele teve, sim, sofrimentos e prejuízos. Quando ele chega, então, na sua escolarização, normalmente também ele passa por sofrimento e por prejuízos. Prejuízos com relação a quê? Características próprias do autismo que não permitem, muitas vezes, deles conseguirem entender o ambiente no qual ele se encontra. Então, ele acaba, sim, tendo algumas privações que não deveriam ser para ele, não deveria ser nada privado. Né? O meio ambiente teria que estar preparado para ele, as pessoas com quem convive deveriam se adaptar a essa pessoa, a esse indivíduo. E quando chega na fase adulta, as dificuldades que esse adulto encontra já não é mais no caráter de escolaridade, né? Ele já passou aí pelo processo de alfabetização, mas qual está sendo o seu prejuízo, o seu sofrimento maior? A socialização, o conviver com o outro, inserir-se no mercado de trabalho, ter uma função na sociedade, procurar lugares que ele se sinta bem, pessoas que o fazem se sentir bem. Então, esse sofrimento, ele já toma outro tipo de caracterização, né? Muitas vezes é mais perceptível para uns, menos perceptível para outros, mais leves, mais profundos, então varia bastante. Mas vamos pensar que esse adulto também sofre. Vamos pensar que esse adulto também está sofrendo prejuízos, né? Está sendo omitido para ele ganhos que qualquer ser humano deveria ter no convívio social, né? Através dessa troca no ambiente em que convive. É necessário, então, a intervenção para as seguintes metas, né? Que a gente tem que centralizar o nosso conhecimento. Focar na mudança de comportamentos específicos do autista. Então, como eu já falei, quando ele chega na fase adulta, a gente não tem mais que ter aquela preocupação de alfabetização, porque ele já passou por essa etapa. Ele pode sim ter aquelas dificuldades pontuais na leitura, na escrita, e deve sim ser estimulado e corrigido, mas o foco principal não é mais a escolarização, e sim o comportamento. Então, uma das metas para fazer essa ajuda, né, esse atendimento, esse acompanhamento ao autista adulto é mostrar essa mudança de comportamento. Porque a gente quer que ele seja como os demais que nós convivamos? Não, porque a gente quer que ele seja feliz.
Se ele está sendo infeliz por algum motivo, por alguma característica, nós temos que tentar fazer aí que ele se autorregule para se adaptar ao ambiente, para ele conseguir ter um relacionamento, para ele conseguir ter um emprego e se manter nesse emprego, etc. O segundo, a segunda intervenção, então, é ensinar habilidades que ele não possui. Isso é para qualquer ser humano, não é, gente? Quem disse que todos nós temos todas as habilidades necessárias para conviver, para trabalhar, para estudar? Não. Habilidades todo e qualquer ser humano é capaz de aprender. Habilidades todo e qualquer ser humano é capaz de aprender. Uns vão ter mais facilidade em algumas coisas, outros vão ter facilidade em outras coisas, né? Também, né? Posso ter um pouquinho só de habilidade numa função, por exemplo, falar inglês, né? Talvez a minha habilidade seja mínima, 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 mas outras habilidades eu seja um pouco mais desenvolvida. E a terceira meta, então, é inibir o comportamento inadequado através do quê? Do reforço. E reforço pode ser, por exemplo, elogios, pode ser, por exemplo, mostrar a função, mostrar o objetivo, mostrar o porquê que ele deve mudar o seu comportamento, ou seja, olha, fulano, se você mudar determinado comportamento, vai ser importante porque as consequências serão essas. Isso é um reforço positivo, porque simplesmente se de repente a gente perceber que um autista adulto tem dificuldade, por exemplo, em dialogar, e você falar assim, você tem que aprender a dialogar, pronto, acabou. Não é assim. Ai, para que dialogar? Ele precisa entender. Você talvez entenda, eu talvez entenda o mecanismo do diálogo, o objetivo do diálogo. O objetivo do diálogo é o quê? A gente se interar no ambiente, a gente conseguir conviver com os demais. Mas talvez para o autista, talvez na fase adulta, ele não encontre, ele não observe, ele não consegue ter com nitidez suficiente o motivo pelo qual ele tenha que dialogar. E se a gente mostrar para ele os benefícios dele estar dialogando com uma outra pessoa, é importante porque você vai conseguir criar um vínculo de amizade, porque você já não vai se sentir sozinho, porque você vai poder partilhar seus sentimentos, porque o seu tempo vai ser mais dinâmico, porque você vai poder conversar de vários assuntos com essa pessoa, porque você pode ser mais compreendido pelos demais, você precisa dialogar. Então, quando a gente mostra esses motivos, essas razões, isso já se torna um reforço positivo para essa pessoa, porque você está mostrando a função, a positividade daquela função que você quer que ele melhore, que ele controle, que ele se desenvolva. Recompensas e repetições. Também faz parte aí desse reforço, né? Eu inibir o comportamento inadequado para conseguir esse tipo de recompensas e repetições. Ou seja, recompensas. A recompensa dele vai ser ter mais amigos, se for através do diálogo, né? E também os elogios são fundamentais. A gente nunca deve esquecer de sempre estar elogiando a pessoa com quem nós estamos convivendo. Você professor, você mãe, né? Você pai, você amigo. A gente vê quando a gente elogia alguém, como que essa pessoa se sente valorizada e a autoestima dessa pessoa começa a melhorar. É muito importante termos esse costume, né? É um costume super positivo. Por que não elogiar o outro? Por que não olhar para o outro e ver as características boas que todo mundo tem, né? E isso vai se tornar um ciclo vicioso. A gente vai ver que isso vai contaminar positivamente outras pessoas. A gente vai começar a reconhecer o lado bom das pessoas. E vamos abrir um parênteses aqui, a nossa sociedade está precisando disso, está precisando de uma positividade. E com o autista também não vai ser diferente, né? Elogiar todo o empenho, elogiar todo o avanço, e nós sabemos que, falando de educação, avanços, eles são muito mais qualitativos do que quantitativos, né? Então, toda qualidade deve ser valorizada e elogiada.
Agora vamos entrar justamente sobre o transtorno, pensando no transtorno do neurodesenvolvimento. O que o DSM-5 vai nos explicar? Bom, tem início, então, no período do desenvolvimento, em geral, né? A criança, quando ingressa na escola, ela é observada, né? Ela é acompanhada e começa a se observar os déficits no desenvolvimento. E esses déficits acabam acarretando no quê? Prejuízos no funcionamento pessoal, prejuízo no funcionamento social, no acadêmico, que acaba sendo uma consequência, ou também profissional. Os déficits de desenvolvimento variam desde limitações muito específicas na aprendizagem ou no controle de funções executivas, até prejuízos globais em habilidades sociais ou inteligência. Então, vamos pensar um pouquinho no seguinte: controle de funções executivas. O que são funções executivas? Funções executivas, elas são desenvolvidas através no decorrer da nossa vida. Elas vão amadurecendo, né? Então, o ser humano, através da plasticidade cerebral, através da teoria da mente que explica muito isso, a gente tem aí essas funções executivas mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas entre nós. Vou dar um exemplo para vocês. O controle inibitório, né? Ele é uma função dentro da função executiva. Então, gente, tem muita gente que tem o controle inibitório desregulado, frágil. Então, é aquela pessoa que não pensa antes de falar, é aquela pessoa que é precipitada, é aquela pessoa que usa as palavras de maneira mais ríspida, não é? Não consegue segurar sua raiva, não consegue se autocontrolar. Então, veja, talvez para esse adulto que tem o autismo, para ele também é um déficit muito grande que ele tenha, né? Normalmente, o controle inibitório é falho no autista. Então, às vezes, para nós pode parecer que, entre aspas, ele é curto e grosso, mas na verdade é porque esse controle inibitório está desregulado e ele não sabe as maneiras de colocar as palavras assim mais comum, mais normal ao convívio social. Né? Outra função executiva que é falha no autista, e a gente também vê acontecendo no autista adulto, é o momento de saber iniciar alguma atividade, iniciar uma conversa, iniciar, de repente, alguma discussão. Ele tem, eu lembro que eu tinha uma criança que eu dei aula para ele, né, e ele tem o TEA, eu lembro que eu explicava toda a matéria lá para a sala de aula, né? E nossa, que legal, todo mundo entendeu, que ótimo, né? Consegui explicar o conteúdo. Aí eu voltava para minha mesa, sentava na minha cadeira e eu ficava de frente para esse aluno. Ele virava para mim e falava assim: professora, não entendi. Aí, simplesmente, gente, se para a sala de aula eu demorei 50 minutos para explicar, estou exagerando bastante para vocês terem a comparação bem nítida do que eu estou falando nesse momento. Se para a sala de aula eu demorava 50 minutos para explicar, eu virava para esse menino e falava 3 palavrinhas, 6 palavrinhas, 9 que seja. Ele entendia. Então, ao mesmo tempo que eles têm essa dificuldade em iniciação, o entendimento deles também é preservada, não significa que ele tem autismo, que necessariamente ele vai ter uma deficiência intelectual muito grave, né, um pouco mais profunda, pode ter que tenha, né, pode ser que apresente essa deficiência intelectual, mas não é regra, assim, para todo mundo. Enfim, então, essa dificuldade também iniciar. E daí eu lembro que o aluno ficava olhando para minha cara, ou ficava olhando para outro objeto que lhe chamasse atenção, ou ficava brincando no estojo e não iniciava a atividade. E eu tinha que falar para ele: fulano, começa. Aí ele começava. Porque às vezes eles não têm essa noção do iniciar. Por isso que a gente bate tanto na tecla que a rotina é muito importante. Porque a rotina, o que é a rotina para o autista? Organização, tempo, espaço.
barra visual. Ele vai olhar para a rotina, seja palavras, seja figuras, e ele vai entender o que ele tem que fazer naquele momento. Por isso que é muito importante a gente trabalhar com rotina. Parece que é meio, né, assim, repetitivo que a gente sempre fala, rotina, rotina, mas para ele é uma orientação visual espacial barra visual. Ele precisa dessa rotina. Então, ele saber iniciar para ele, para nós pode ser uma coisa tão bobinha, mas ele precisa saber o iniciar. Outra característica é saber que a atividade está quase terminando. Então, vamos supor, você tem que permitir a essa pessoa que ele entenda que ele não pode demorar tanto, por exemplo, que daqui 5 minutos vai acontecer outro fato, né? Então, a gente também tem que fazer essa autorregulagem, né? Ensinar esse adulto o saber iniciar, saber que está terminando, essas funções executivas, que no caso, a gente, se for entrar muito aqui detalhadamente, a gente vai aí triplicar o nosso horário. Mas é esse déficit também que o adulto tem nas funções executivas, e daí a gente começa a entender muitas características, né, pontuais dentro do transtorno do global do desenvolvimento, tá? Características diagnósticas, então, nós temos aí 4 critérios, critério A, B, C e D. Critério A, apresenta o quê? Um prejuízo persistente na comunicação social recíproca e interação social. Critério B, padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Critério C, sintomas desde o início da infância. E aqui eu vou chamar a atenção. Às vezes, acontece sim, de alguns jovens, alguns adultos me procurarem ou procurarem quaisquer outros profissionais relacionados à educação, à psicologia, à neuropsicopedagogia, e questiona assim, olha, eu conheço fulano, nananã, nananã, ou ele mesmo diz a experiência dele, será que eu tenho autismo? Porque eu tenho essa mania, porque eu tenho essa sensibilidade, porque eu tenho essa dificuldade, porque isso, porque aquilo, pelo aquilo outro. Um dos pontos de partida para, de repente, sugerir a essa pessoa para ser encaminhado para um profissional competente e começar o diagnóstico, uma intervenção mais pontual, um dos principais caminhos que a gente inicia essa conversa é fazendo a seguinte pergunta: como era a sua infância? Você lembra? Me conte. Desde quando você tem lembranças, desde quando sua memória consegue falar para você como era a sua infância, me explica como era seu convívio na rua com seus colegas, como era seu convívio com seus colegas na escola, como era seu convívio, de repente, com a sua família, tinha primos mais novos que você, primo mais velhos que você, como que você era? Como era a sua tolerância? Do que você mais gostava de brincar? Você era de pouco ou de muitos amigos? Então, você começa a fazer uma retrospectiva na infância do camarada, e daí você começa a ver algumas características importantes, relevantes, para a gente virar para essa pessoa e falar assim: olha, realmente é necessário que você passe por uma avaliação, e mais importante ainda, que você procure profissionais que possam te atender para que você vá assim, desenvolvendo certas habilidades comportamentais para a sua vida ser mais funcional, para você se sentir uma pessoa mais realizada, mais feliz. Então, é esse tipo de encaminhamento que a gente faz, mas pensando na infância. A infância é um ponto muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente tem certas características na nossa fase adulta que não significa que a gente é autista ou tem traços de autismo, porque agora está muito na moda isso, né? Tem gente que fala assim, eu tenho traços de autismo. É errado falar, né? A gente está usando o autismo como se fosse um adjetivo. Na verdade, a gente pode, assim, desmanchar essa ideia, né? Quebrar toda essa ideia. Por exemplo, você pode falar assim, ó, eu tenho rigidez mental, eu tenho manias, eu sou cri-cri, eu sou irritada. Mas não falar assim, ó, eu acho que eu sou autista,
eu acho que eu sou autista porque eu tenho pouca tolerância, porque eu não gosto de barulho. Não, na verdade, talvez você esteja numa fase da sua vida que você não está tolerando barulho. É normal. Talvez você esteja na fase da sua vida que você aí está sem saber, reorganizando as suas ideias e parece que você tem uma rigidez mental. Mas na verdade, talvez você esteja amadurecendo e tendo um pouco mais de personalidade e opinião. Nem sempre é uma rigidez mental. Então, tem que tomar muito cuidado. Da mesma maneira que eu falo demais isso, cuidado para não inventar diagnóstico que não existe em criança, também na fase adulta, tá bom? E o critério D, então, sintomas que limitam ou prejudicam o funcionamento diário. Então, se a gente vê que esse camarada no dia a dia tem algum tipo de dificuldade, por exemplo, de orientação espacial, tem dificuldade talvez de verbalizar seus sentimentos, nós vamos ver no decorrer dessa aula, tá? Justamente todas as características dentro desses critérios A, B, C e D. As características, então, segundo Débora Souza, gerais para uma intervenção, por que é importante a intervenção na fase adulta? Identificação de comportamentos e habilidades que precisam ser melhorados, seleção e descrição dos objetivos. Então, foi o que eu falei lá com relação a reforço. A gente tem que ter um objetivo. Por que essa pessoa está procurando estratégias? Porque mandaram? Porque não tem o que fazer? Não. Qual é o objetivo para ter estratégias, né? Delineamento de uma intervenção que envolva estratégias comprovadamente efetivas para modificar o comportamento, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que trabalhe com análise comportamental, ela sabe exatamente quais são as estratégias efetivas que vá surtir resultado, ou seja, eu não vou enrolar, eu não vou ficar só na análise, só na análise, só na análise, e não traçar estratégias para esse indivíduo se desenvolver. Ao final, a intenção é que as condutas aprendidas e modificadas sejam generalizadas para diversas áreas da vida do indivíduo. É assim em todos os aspectos da nossa vida. Quando você, por exemplo, entendeu o conceito da multiplicação, é porque você conseguiu generalizar seu conhecimento. Então, você entendeu que 2 vezes 3 é diferente de 3 vezes 2, mas o resultado é igual. Então, nesse momento, você conseguiu generalizar seu conhecimento. Na vida do autista adulto, é da mesma maneira. Ele tem essa dificuldade em generalizar um conhecimento. Ele não consegue perceber que se ele está aprendendo para uma determinada funcionalidade, talvez isso daí também sirva para outras coisas, né? Então, vou dar um exemplo básico. Quando a gente vai cozinhar batata, né, a gente aprende que é importante colocar o sal na água da batata. Ok, então isso é uma coisa que a gente aprendeu. Quando a gente vai preparar outros alimentos, da mesma maneira, a gente tem que colocar o sal para que ele seja, esse alimento seja aí salgado na medida certa. A mesma coisa, generalizar conhecimento para esse adulto, talvez ele não consiga generalizar, colocar o sal em todos os alimentos. Ele acha que é só na batata. Um exemplo bem básico para vocês entenderem a dificuldade que o autista encontra em generalização. Para a gente parece óbvio, mas para eles não é. E isso através do treino, do repertório. Então, quanto mais esse autista for posto na vida real, mais o repertório dele vai aumentar. Se ele tiver trancadinho, se ele não for exposto a desafios, ele nunca vai conseguir generalizar o conhecimento. Por isso que a socialização na escola é fundamental, porque é na escola que generaliza conhecimento, tanto conhecimento acadêmico como conhecimento social. Todo dia tem, através aí da nossa vida em sociedade, tem aqueles desafios que temos que, parece que todos os dias a gente está matando um dragão, não é? Não é assim que a gente brinca? Para a vida do autista também. Então, na fase adulta, é possível aprender? Vamos supor que essa pessoa chegou com 20 anos de idade,
25, 30, 35, 40, 45, vamos parar por aí, né? Bom, enfim, só uma brincadeira. Vamos supor que ele chegou nessa fase adulta e, de repente, ele notou, ele percebeu que realmente ele tem TEA, o transtorno do espectro autismo. Ele vai aprender ou não aprende mais? Claro, a resposta é sim. Ele vai com certeza aprender. E talvez a aprendizagem dele seja muito mais madura, eficiente e rápida, né? Ou talvez seja um pouco mais lenta, seja um pouco mais, assim, de sofrimento, talvez para ele seja muito mais difícil, porque ele veio aí com uma carga negativa por muito tempo, ninguém sabia ao certo o que essa pessoa tinha, e só lá na fase adulta ele conseguiu receber o diagnóstico. Então, não existe uma regra básica, nossa, para ele vai ser mais fácil, para ele vai ser mais difícil, mas uma coisa existe, sim, é possível. É possível para qualquer ser humano recebendo o diagnóstico na idade que for, dele encontrar o seu caminho, dele encontrar estratégias para que ele consiga desenvolver-se na sua fase que se encontra, tá? É óbvio que quando esse camarada estiver na fase adulta, as adaptações têm que ser reais à idade dele. A intervenção que eu faço para um jovem, para uma criança e para um adulto são diferentes. A linguagem é diferente, os objetivos são diferentes. Então, é lógico, quando eu for falar com um adulto que, de repente, tem aí autismo, eu vou conversar com ele como adulto. Eu não vou tratar ele como um bebê, eu não vou tratar ele como uma criança, eu não vou tratar ele como uma pessoa que tivesse dificuldade intelectual, né? Nós vamos tratá-lo como uma pessoa normal. Se eu vejo que ele tem determinadas dificuldades, eu vou mediar essa conversa de maneira mais simples, menos invasiva, aí tem outras estratégias, mas, e outra, né, há assim, um erro muito grande de achar que autista é surdo, né, que tem deficiência auditiva, então, normalmente tem gente que vai conversar com o autista e grita, né, você, que legal, cara, então quer dizer que você está aqui no mercado com a sua mãe comprando uma Coca-Cola, sensacional. Ô, gente, pelo amor de Deus, é uma conversa normal. Nossa, você também gosta de Coca? Nossa, eu sou viciada em Coca-Cola. Assim, gente, conversa normal, não é? E o estímulo, então? Mesmo a pessoa que já foi estimulada na infância e na adolescência, não significa que lá na fase adulta não precise ser mais estimulada, não significa que na fase adulta ele teve a cura, não significa que na fase adulta eu não tenha mais que prestar atenção nele. Não. Cada fase tem sua estratégia, como eu já falei anteriormente. Então, mesmo que ele tenha sido estimulado, que bom, né? Desde a sua infância. Que bom que essa família se preocupou e encontrou o caminho certo. Mas é contínuo, é diariamente, são todos os dias, a todos os momentos, né? Então, o estímulo tem que continuar na fase adulta. Por quê? Porque as funções executivas ainda têm falhas, né? Com certeza, uma coisinha ou outra ainda é falho na vida desse adulto. Então, o estímulo tem que continuar de maneira mais pontual, de maneira mais de acordo com a necessidade. E as consequências, então, gente, desse autista, quando ele se encontra na fase adulta? Por conta dos problemas na comunicação, na interação social e nos comportamentos rígidos e obsessivos, os indivíduos com TEA tendem a experienciar constante o quê? Estresse, frustração e ansiedade diante da maioria das situações sociais. Então, vamos pensar nesse adulto que, por exemplo, nós, né, quando a gente está diante de situações difíceis, a gente pode entrar num grau de estresse muito grande, a gente fica estressada. E daí existem aquelas pessoas que ficam mais choronas, existem aquelas pessoas que não conseguem dormir, existem aquelas pessoas que ficam mais irritadas, né? Existem aquelas pessoas que acaba ficando com mais raiva, desesperadas. Então, cada ser humano reage de uma maneira diferente. Frustrações.
talvez a pessoa tenha aí uma baixa autoestima, já começa a ficar um pouco mais frustrada, começa a ficar mais decepcionada, desanimada, não consegue reagir aos obstáculos que encontramos, e a ansiedade. A ansiedade, né, gente, é uma doença aí psíquica cada vez mais comum na vida social. E na vida do autista, isso daí pode se agravar mais ainda. Porque talvez quando a gente percebe que a gente está com uma ansiedade, a gente normalmente saibamos por que eu estou ansiosa e a gente começa a tomar algumas atitudes para não chegar àquele ponto. O autista adulto, não, ele não sabe por que ele está tendo aquela ansiedade. Ele não sabe ir direto à origem da ansiedade. Então, por isso que a ansiedade dele pode ser até maior. Não porque a ansiedade no autista é mais grave do que na pessoa que não tem autismo. Não, porque talvez ele não saiba a origem e como fazer para que diminua essa ansiedade. Então, as pessoas que apresentam estresse, frustração e ansiedade, o que a gente recomenda? Procurar um psicólogo. O psicólogo é um dos profissionais que podem colaborar bastante para que haja essa autorregulação do estresse, da frustração e da ansiedade. Diante do quê? Das situações sociais do dia a dia, não de hipóteses, nada sobre hipóteses, mas na vida real, né, socialmente falando. Falando então sobre sociedade, a interação social ocorre com maior facilidade a partir do momento que eu percebo a perspectiva do outro. Então, o convívio social, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, né? E é um ambiente de trabalho aqui, vou abrir parênteses, que eu amo estar com aquelas pessoas, né? Amo trabalhar com elas. Muito bem, lá a gente sabe que tem pessoas que são um pouco mais sensíveis a notícias ruins, a gente sabe que tem pessoas que são um pouco mais detalhista, a gente sabe que tem pessoas que gostam mais de objetividade. Então, quando a gente vai lidar com essas pessoas, conversar com aquelas pessoas, a gente tem que entrar na realidade do comportamento dessa outra pessoa. A gente tem que conversar com elas de uma maneira que ela te entenda. E o autista, ele tem essa dificuldade. E na fase adulta, que isso fica mais aguçado, que isso fica mais aparente. Por quê? Porque ele tem essa dificuldade de olhar para o outro e perceber como que o outro é com relação às perspectivas que acontece nessa relação. Então, ele é do jeitinho dele e pronto, acabou. Né? Ele não tem essa flexibilidade em entender como que o outro vai estar entendendo o que ele está falando. Saber quando parar de falar é uma dificuldade que eles têm, né? Então, vamos supor, tá todo mundo numa rodinha e começa um assunto sobre futebol, e daí todo mundo começa a tirar sarro, porque o seu time não teve mundial, porque a gente ganha isso e você não ganhou aquilo, começa essa brincadeira. E a conversa, gente, ela tem uma tendência de crescer, né? A gente começa com um fato, aí vai crescendo, crescendo, e daí um fica mais bravo, o outro acaba rindo, e daí todo mundo pode chegar à mesma conclusão, ou pode ter divergências, mas ela tem uma evolução, né? Um mecanismo de começo, meio e fim. Agora, para o adulto autista, ele não percebe quando foi o começo, ele não percebe quando foi o clímax da discussão e ele não percebe quando terminou. Aí todo mundo parou de falar, ninguém mais está falando, por exemplo, sobre futebol, vai lá o autista e fala alguma coisa. Nossa, você viu o Rogério Ceni, não sei o quê. Eu falo Rogério Ceni porque eu sou fã dele, né? E eu não entendo muito de futebol, então é esse exemplo que eu vou dar mesmo, viu, gente? Mas vamos supor. Você viu o Rogério Ceni pisou lá no Maracanã, pisou lá no Morumbi, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, ele volta um assunto que já todo mundo já passou, né? E aí depende muito desse grupo de amigos que está com ele. Ou pode ter aquela compreensão e ouvir e acatar o que ele está falando, ou dar uma atenção, vai, nossa, verdade, né? E tenta morrer o assunto, ou pode, infelizmente, ter aquelas pessoas sem qualquer jeito de lidar com o ser humano e acaba sendo grosso, ou tira sarro,
ou fica aquela duplinha, aquele trio dando risadinha, né? Às vezes o autista pode perceber e não entender por quê. Então, veja, a gente tem que dar esse repertório para esse autista entender o que é estar conversando, estar num diálogo que tenha começo, meio e fim, né? Aqui essa frase eu coloquei de vermelho e ela é muito importante, tá? Para indivíduos com TEA, essas habilidades aparentemente fáceis precisam ser ensinadas. Eu vou repetir. Pensa nesses indivíduos na infância, na adolescência, na juventude e na fase adulta. Pense em tudo. Para indivíduos com TEA, essas habilidades aparentemente fáceis precisam ser ensinadas. E aí, gente, existem 3 pilares para nortear o trabalho no período da adolescência e na vida adulta. Porque é tanta informação, não é? Parece que eu estou falando tanta coisa ao mesmo tempo para vocês, mas vamos aqui, vamos delimitar os 3 principais pilares que é mais importante de estar trabalhando com esse autista adulto. E mesmo que você não seja profissional de clínica, não seja um profissional que esteja lidando com autista, de repente, numa sala de aula em faculdade, no cursinho profissionalizante, ou no meio de trabalho, mas você convive com algum autista adulto, você conhece alguém que conheça alguém, é importante você também ter esse conhecimento. Quais são os 3 pilares? Autoconhecimento. Então, nós temos que ajudar esse adulto a se autoconhecer. Quando eu faço uma leitura dos meus sentimentos, da minha personalidade, das minhas fraquezas, automaticamente a gente já começa a criar estratégias para aceitar, primeiramente, as nossas fraquezas e fazer alguma coisa para melhorá-las, não é? Então, o autoconhecimento é o básico. Como que eu vou melhorar se eu não me conheço? Saber se colocar e defender seu ponto de vista. Bom, isso não é só para o autista, né, gente? Muitas pessoas aí do nosso convívio não sabem se colocar, né? Às vezes é muito ríspido, às vezes é muito preconceituoso, às vezes não sabe se expressar verbalmente. Isso tá ficando cada vez mais gritante no convívio social. As pessoas estão tão centradas em si, tão preocupadas com coisas assim, totalmente pessoais, ou fica muito tempo na frente de meios sociais, de Facebook, de WhatsApp, e acaba esquecendo como é conversar o normal com a outra pessoa, porque escrever lá nos meios sociais é super fácil, quero você ver, encarar essa pessoa e ter a desenvoltura de saber colocar seu ponto de vista, você vai estar vendo a cara da outra pessoa, você sabe se a outra pessoa está aceitando ou não o que você está falando, bom, enfim. Então, uma estratégia importante para o trabalho, para lidar com a pessoa autista, é ajudá-lo a perceber como se colocar com o seu ponto de vista. Pode falar sim o que está pensando, mas, vamos lá, na vida social nós temos aí algumas palavras, algumas colocações que são melhor se a gente articular ao nosso ponto de vista. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma mãe de autista, e falando, e o filho dela, que né, virou para mim e falou assim, Aline, pare de falar um pouco. Por quê? Porque ele estava ansioso, ele estava querendo falar com a mãe dele. Então, quer dizer, para mim, isso daí é super ótimo, assim, né? Excelente. Ainda bem que ele está colocando o seu ponto de vista. Tipo, meu, para de falar um pouco, você fala mais do que a boca, não para, dá um sossego, eu também quero conversar com a minha mãe. Então, ele está expondo o ponto de vista dele. Isso é maravilhoso, é um desenvolvimento muito importante, né? E assim, autorregular esse tipo dele, esse jeito dele falar, mais para frente. O importante é ele colocar o ponto de vista dele. E com o tempo, gradativamente, com o desenvolvimento dele, a gente vai ensinando maneiras dele falar a mesma coisa, só que talvez contextualizada de uma maneira mais empática com a outra pessoa, tá bom? Consciência profissional ou independência.
Uma mãe, né, se a gente começar a perguntar para uma mãe o que ela se preocupa na vida do seu filho, vai ser isso. Eu quero que o meu filho seja independente, eu quero que o meu filho trabalhe, eu quero que o meu filho tenha sua casa, sua família, que ele seja feliz. É o objetivo de qualquer mãe. Se vocês perguntarem para mim o que eu quero para os meus 2 filhos, que já estão, né, praticamente na fase adulta, estão entrando aí na fase adulta, o que a gente responde é isso. A gente quer que o nosso filho seja feliz. A minha filha está estudando e morando e trabalhando fora. E daí eu sempre falo para ela, você está feliz? Se ela estiver feliz, eu estou feliz, mesmo que eu morra de saudade. Mesmo que eu queira estar com ela aqui comigo, né, na minha casa, mas o importante é o quê? Que ela esteja feliz. E aí, assim, a gente fica feliz. A mãe de autista é a mesma coisa. Ela só quer ver o filho feliz. O sorriso do filho é o sorriso dela. A risada do filho é a risada dela. A realização profissional do seu filho é a realização profissional dela. Então, profissionais da educação e da saúde, nós temos que nos preocupar, sim, com esse indivíduo, pensando nele na vida adulta. Ele estará apto para ser independente? Ou a gente está enrolando, a gente está perdendo tempo? Nós temos sim que nos preocupar com a independência dessa pessoa. Falando um pouquinho então sobre autoconhecimento, é o momento que o jovem começa a acessar suas qualidades e encontra os desafios para sanar suas dificuldades. Então, dentro do transtorno, a gente tem que trabalhar essas modificações que é encontrada nas suas dificuldades, através do quê? Do treino. Esse momento, então, é dedicado a quê? Ao conhecimento de seus talentos e os seus interesses, porque trabalhando os talentos e interesses dessa pessoa, a gente vai estar salientando a sua autoestima, o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento. Porque se a gente só for mostrar as dificuldades, peraí, né? E as habilidades e competências que essa pessoa tem? Então, os dois têm que sempre estar em equilíbrio. E digo mais, essas qualidades e essas habilidades, esses talentos, esses interesses que a gente percebe, se auto-percebe ou faz com que o outro perceba, eles são fundamentais para contornar suas dificuldades. Acabam sendo estratégias para resolver suas dificuldades. E tendo consciência das suas dificuldades, a pessoa procura ajuda. Então, nós somos assim, né, gente? A gente só acaba procurando ajuda se a gente percebe que não está conseguindo fazer sozinho. Saber se colocar e defender seu ponto de vista. Como assim? Então, é o posicionamento, defender seus interesses, suas preferências, desenvolvendo assertividade diante de situações onde é necessário se colocar. E um ponto muito importante aqui que eu vou falar é sobre medicação. Às vezes, durante a infância, a mãe dessa criança autista tivesse um pouco de desconfiança ou não tivesse tão segura quanto à medicação, que muitas vezes o especialista da área, lógico, medicinal, né, no caso um neurologista, um psiquiatra, um neuropediatra, medica. Às vezes a mãe fala, não vou dar, ele tá bem, a gente supera, isso daí não é nada. Só que isso daí também é algo que precisa ser pensado e pensado de maneira científica, não no achismo, né? Se o profissional passou aquela medicação, deve ser respeitada aquela indicação. Por quê? Porque como o autista tem as funções executivas todas bagunçadas, né, e muitos autistas relatam que quando eles percebem, se autoconhecem, entendem o que tem que falar para a gente, eles começam a falar, sim, eu ouço vozes, sim, eu me sinto desconfortável, né, então a medicação, ela é muito necessária. E quando chega na fase adulta, essa pessoa já começa a perceber a diferença do que estar medicado e sem medicação. Eu lembro uma vez que eu encontrei um jovenzinho autista, e daí uma vez, eu acho que eu tinha conversado com ele sobre medicação, ele tinha prestado atenção em relação a isso, e ele falou para mim, Aline, falou o nome dele, vou dar um nome aqui fictício, né, Pedro.
O Pedro começou a tomar remédio e o Pedro está melhor. Aí eu falei assim, nossa, Pedro, verdade? Me conta, como assim? O que você percebeu de diferente? O Pedro não está escutando mais vozes. O Pedro está mais calmo, o Pedro está conseguindo dormir. Então, ele se autoconheceu e ele percebeu a diferença do que é a vida do Pedro com e sem medicação. Ele vai querer continuar medicado? Sim, porque ele percebeu que ele está mais feliz, ele está com menos assim, pontos de perdas no desenvolvimento, e geralmente eles falam assim mesmo, né? Eles não se colocam em primeira pessoa, né? Eles se colocam na terceira pessoa, né? Então eles não falam, eu percebi que estou melhor. Eles falam, o Pedro, mas o Pedro é ele mesmo, né? E a consciência profissional e independência também, né? A partir dos passos anteriores, então, os jovens começam a almejar o que todo jovem almeja: fazer uma faculdade e concluir, encontrar um emprego e se manter nesse emprego, e aí então eles são colocados frente a frente, tanto ao seu potencial quanto às suas dificuldades. Também então ele deve ser preparado para morar sozinho, viajar, pagar contas, ter o máximo de dependência possível. Então, como fazer com que ele aprenda tudo isso, né? Os problemas com interação social. Então, eles têm dificuldades, na maioria das vezes, a entender, a compreender regras sociais subliminares. Para eles, é muito mais fácil que está, assim, na frente deles, principalmente a comunicação visual, né? Então, isso que fica meio subliminar, meio implícito, precisa ser ensinado, precisa ser mostrado para ele. Expressões faciais, para a gente às vezes é óbvio quando a gente está irritado, nosso semblante muda quando a gente está preocupado, para ele não, né? Ele tem essa dificuldade, então a gente precisa criar um repertório com ele. De repente fazer como se fosse uma cartilha, ou uma pasta de catálogo, colocar várias imagens de faces de pessoas com expressões faciais diferentes e mostrar para ele, olha, tá vendo essa expressão facial? Você acha que essa pessoa está irritada? Você acha que essa pessoa está prestando atenção? E começa a conversar sobre isso, e daí coloca a imagem e do lado uma pequena explicação. Irritado. Ou coloca outra imagem, chateado. Outra imagem, preocupado. E assim por diante. E ele vai estar consultando, com certeza, esse apoio. E com o tempo, a tendência é ir diminuindo a necessidade, a intensidade desses apoios. É comum também que haja problemas para entender metáforas, ironias, piadas que tenham duplo sentido. Então, se a gente está lá através das terapias, é importante trazer esses exemplos de ironia, de piadas com duplo sentido, e fazer com que o autista entenda, né? Primeiro a gente pergunta para ele, o que você entendeu? E daí a gente vai ver até que ponto chegou o entendimento dele, até que ponto não chegou. E daí fazer as intervenções, né? E também respeitar, se a gente sabe que a gente tem uma pessoa com autismo do nosso lado e a gente começa a falar com muitas metáforas, ironias ou piadas, a gente também tem que se adequar, né? A gente tem que fazer essa pessoa estar socialmente incluída nessa conversa. Os autistas apresentam dificuldade para ter empatia pelo outro. Por isso, geralmente não percebe que a pessoa está triste, está com raiva ou alegria, a menos que pareçam bastante óbvias. A pessoa pode parecer ingênua, porque não vê maldade, não vê malandragem ou malícia, né? Isso daí também pode trazer para ele certas dificuldades, certos problemas, né? De desonestidade alheias, né? Então, isso daí também precisa ser treinado. A socialização, então, demonstram pouca demonstração é demais, né? Apresentam pouca demonstração de afeto. Então, existem autistas afetuosos e carinhosos? Muito, mas talvez seja com poucas pessoas do seu círculo de convívio,
né? Eu lembro que eu tive um autista, eu comecei a dar aula para ele no 3º ano, e depois eu acabei dando aula para ele no 5º ano, e hoje ele está no 1º ano do ensino médio, né? E é assim, a minha paixão esse autista, porque eu aprendi muita coisa com ele, né? Como ser professora de autista. E eu lembro que quando ele estava no 3º ano, jamais ele aceitava abraço. Ele morria de vergonha. Eu falava para ele, vou dar um nome fictício também, tá? Mateus, me dá um abraço. Ele saía correndo, né? E saía correndo, mas também assim, não era perigoso esse sair correndo, né? Logo ele já voltava ao nosso campo visual. E com o tempo a gente foi treinando isso, mostrando para ele o que é afeto, mostrando para ele que se ele não quer abraçar, ele não precisa abraçar, mas se ele está com vontade de abraçar, tenta ver se você gosta dessa sensação. Então a gente foi mostrando para ele. E ele foi curtindo, ele foi percebendo como que o abraço para ele podia ser legal. No começo ele começou a abraçar só porque a gente dava a ideia, e talvez ao mesmo tempo que ele soubesse que isso fazia parte de regras, entre aspas, socialmente, né, acontecidas no nosso dia a dia, talvez ele falasse, nossa, eu não sei por que eu tenho que abraçar, mas vou abraçar, vai. E depois ele começou a perceber que esse abraço era bom, era uma maneira de expressar carinho, era uma maneira de se sentir querido, e depois então ele começou a abraçar espontaneamente, com vergonha, com um pouquinho de timidez, mas ele abraçou. Então, veja, ele evoluiu, né? O afeto dele foi evoluindo. O desconforto ou a estranheza na hora de receber afeto, às vezes a pessoa pode se sentir incomodada com a proximidade. Então, a gente tem que respeitar sim, né? E respeitar o tempo, e talvez esse tempo não aconteça, temos que respeitar. Se a gente quiser mostrar carinho, pode ser de outras maneiras, não precisa ser só o abraço, tá? Geralmente os autistas não ficam à vontade com demonstrações de carinho, mesmo que eles sejam muito próximas das pessoas, eles preferem evitar, né? Tem dificuldade em falar sobre seus sentimentos e compreender ou prever os sentimentos dos outros. Não envolve interesse alheio, né? Então, numa conversa, por exemplo, tá o menino e a menina, e ele tá querendo paquerar, ele tá querendo namorar aquela menina, toda mulher, né, gente, adora ter atenção. Então, a gente gosta que de repente, o nosso marido, o nosso namorado, o nosso companheiro, pergunte sobre o nosso dia, como foi seu dia, né? Foi tudo bem, né? Vocês podem estar dando risada agora, falar assim, nossa, faz tempo que o meu marido não me faz essa pergunta, mas que a gente gosta, a gente gosta. E o autista, muitas vezes, ele tem essa dificuldade, ele não vai, assim, lembrar de falar para a namorada, como foi seu dia? E daí ela fala, e ele continua a conversa. Normalmente, quando o adulto autista já é um pouco mais desenvolvido, ele até faz essa pergunta, mas ele faz mecanicamente. Como foi seu dia? E a pessoa blá, 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 e ele já está pensando em tantas outras coisas nesse momento, então eles têm essa dificuldade. Então a gente também tem que fazer aí estratégias para que ele aprenda a continuar esse interesse pelo outro. Da mesma forma, tem dificuldade em compreender as sensações, as intuições e as ideologias. Mais difícil ainda para eles, não é? Parece encarar a vida, então, de uma forma muito mais prática e muito mais objetiva. Isso que me chama a atenção, gente, no autismo. Eu acho lindo a maneira como eles pensam, a maneira como eles respondem, a maneira como eles conseguem resumir por poucas palavras, né? E isso me chama muito a atenção. O comportamento deles com relação o jeito que eles encaram a vida é fantástica, né? Isso que me faz assim estar cada vez mais apaixonada pelo TEA, né? Pelo transtorno do espectro autismo. Podem preferir falar de assuntos muito específicos por muito tempo, e ninguém mais está interessado nesse discurso. Eles usam a linguagem mais direta, eles são extremamente honestos, parece que estão chateando a outra pessoa, mas a sinceridade deles vem acima de tudo, e eles podem, então, usar uma linguagem muito formal e fora do contexto, tipo, ele decorou uma frase,
e de maneira um pouco mais formal, e ele utiliza essa frase em vários contextos, do mesmo jeitinho e sem muita entonação vocálica, né? Normalmente eles apresentam essa dificuldade, eles não conseguem entender o que a frase sugere espanto, a fala sugere interrogação, entonações de voz com dinamismo vocálico, né? Eles têm normalmente esse tipo de dificuldade, eles falam tudo no mesmo som, na mesma tonalidade. Trabalham melhor sozinhos do que em equipe, né? Mas às vezes a gente também, né? Às vezes a gente fala, peraí, deixa eu ficar um pouco sozinho aqui para pensar melhor, né? Isso acontece com a maioria dos seres humanos, mas para o autista talvez seja difícil por causa do controle das funções executivas, eles não conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo por causa da rigidez mental. Geralmente não tem bom desempenho em entrevista de emprego, né? Talvez porque não entendam a subjetividade, as metáforas que talvez sejam entrevistados. Normalmente não consegue se manter numa faculdade, pode ser que sim, pode ser que não, embora a gente conheça aí muitas pessoas que estão fazendo mestrado, né? Eu tenho um amigão que ele concluiu o 3º grau e agora está fazendo o mestrado, né? Ele foi totalmente capaz e isso, assim, a gente vê, né? Por que não um autista pode chegar no mestrado e no doutorado? Sim, eles chegam normalmente, né? Então, mas tem aqueles que têm a dificuldade dentro da faculdade, porque como eles têm interesses muito restritos, as outras disciplinas que também são pertinentes dentro da grade curricular, para ele não é tão importante. Então, talvez ele goste de determinado assunto e fique fixo só naquilo. Acontece isso com a gente em sala de aula, né? A gente apresenta lá para os nossos alunos todas as disciplinas, e às vezes aquele meu aluninho autista, ele se preocupa só, ele gosta só, por exemplo, de ciências. Ele tem aquela fixação em ciências. A hora que começa a aula de ciências, ele se empolga, ele vai que vai. E nas outras disciplinas ele fica meio que alheio, ele não tem tanto interesse. Também acontece numa faculdade. Por isso que às vezes eles não conseguem concluir, porque eles têm interesses muito restritos em assuntos muito restritos, né? Mas também a gente encontra autistas aí de alto funcionamento. Normalmente a estatística nos mostra que são 10%. Apresentam resistência, então, em fazer algo fora do planejado, isso é realmente verdadeiro, isso acontece em todas as fases do desenvolvimento, eles realmente não gostam de sair da rotina, mas se tiver uma previsibilidade, se tiver uma ensinagem, se mostrar para ele que algo vai acontecer diferente, ele tem total aceitação, que não pode chegar aí de supetão, e eles podem acabar ficando irritados mesmo com a situação. Hiperfoco em ferramentas, instrumentos, mecanismos tecnológicos, outros materiais, né? Então, vamos supor que ele trabalha numa loja de aparelhos de informática, né? Talvez em vez de ele ser o vendedor dessa loja, talvez ele fique tão interessado num determinado equipamento que ele acaba esquecendo de desempenhar a sua função. A sensibilidade, então, eles têm sim mais sensibilidade a barulhos, né, a ambientes agitados, pode ter dificuldade em usar roupa de tecido, então às vezes não se adapta a determinados uniformes, restrições alimentares, geralmente pode não gostar de comidas com textura ou cheiro ou gosto diferente do que está acostumado. Então, vamos supor que ele está trabalhando numa loja do shopping, não dá tempo dele ir para casa para se alimentar, e aí ele procura lá todos os restaurantes disponíveis na praça de alimentação, e às vezes ele não gosta de nenhum alimento que lhe é oferecido. Também é um problema, por quê? Porque daí ele vai ficar sem se alimentar, e ele pode não perceber que ele está irritado porque está com fome, ele pode chegar lá no trabalho e mostrar reações diversas, justamente porque ele está com fome. Veja como é complexo tornar a vida desse autista mais fácil no convívio social no mercado de trabalho. Tem muitos fatores externos que influenciam o autorregulamento deles, tá? Também são frequentes outras alterações sensoriais, por exemplo, muita sensibilidade à luz e ao toque. Então, imagine um shopping center, né?
aquela luminosidade, aquela poluição visual, aquela poluição auditiva, para eles é bem complexo. E os níveis de autismo, então, gente? Existem níveis de autismo na fase adulta? Sim. Então, no nível 1, a maioria das pessoas com TEA leve vivem e trabalham independente, têm habilidades verbais normais, talvez a comunicação um pouco mais difícil, pouco contato visual, não aceitam, talvez, muita imposição de regras, têm flexibilidade para modificar alguma coisa que faça parte da sua rotina, ausência de contato visual, tá? Inteligência pode estar sempre normal ou acima do normal, tem interesses restritos específicos por um único tópico dentro do nível 1. Interações sociais atípicas, uso de linguagem extremamente formal e dificuldades para se conectar com outras pessoas e manter relacionamentos amorosos e fazer amizades. O nível 2, então, gente, dificuldade na comunicação verbal, conversas, entre aspas, estranhas e muito simplificadas, uso de linguagem repetitiva, funcionamento mental normal ou abaixo do normal, pouco contato visual, alguns problemas comportamentais como andar na ponta dos pés ou girar em torno de si e dos outros, interesse muito específico por um único assunto e as disfunções sociais, dificuldade para socializar e interagir. E no nível 3, então, precisam de apoio significativo nas tarefas do dia a dia, incluindo o quê? Atividades, por exemplo, como ir ao banheiro, se vestir, se alimentar, ter higiene pessoal, talvez para eles apresentam muita dificuldade. Raramente usa fala, mas existe ela e não funcional, talvez, mesmo que ele fale, talvez não esteja tão funcional, de acordo com o contexto. O funcionamento mental ou cognitivo normalmente é prejudicado, parece não entender o que está acontecendo à sua volta, tem pouco ou nenhum contato visual, o importante comprometimento das habilidades sociais ou comportamentos sociais inadequados, não discriminam bem suas ações e consequências, a postura pode ser estranha, a coordenação motora aí meia falha, estereotipias muito marcadas, como agitar os braços, girar em torno de si, de outras pessoas, morder objetos, salivar mais que o comum. Podem demonstrar dificuldade na alimentação, não mastigar corretamente, engasgar-se com uma frequência acima do comum. Gente, todas essas características aí dentro do nível 3, é essencial qual profissional estar encaminhando esse autista adulto. Um terapeuta ocupacional. É fundamental. Se ele apresenta na fase adulta essas dificuldades, com certeza, o profissional mais importante para diminuir essas dificuldades é um terapeuta ocupacional. Na fase 2, da mesma maneira. Aliás, terapeuta ocupacional é um profissional que ele é muito importante dentro do espectro autismo, porque ele vai estar trabalhando justamente todas essas funções do neurodesenvolvimento ligados à parte motora, sensorial, tá? O nível 2 também, o nível 1 também, tá? E também, em alguns casos aí, é muito importante o acompanhamento de um psicólogo. Como a gente deve ajudar, então, esses adolescentes? As crianças com TEA tornam-se adolescentes, como que a gente deve ajudar esses adultos? Os adolescentes se tornam adultos, e como a gente deve ajudar os idosos a autistas? Esses adultos vão se tornar idosos. Os desafios, então, na vida deles: o ingresso no ensino superior, o mercado de trabalho, a comunicação e interação social. Quais estratégias, então, a gente procura? Como já falei, o terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo. Ah, mas ele na fase adulta, Aline, vai ter atendimento no fono? Sim, com certeza, porque o fono não vai ajudar, a fono, no caso, não vai ajudar só, por exemplo, na dicção, mas ela também vai ajudar a autorregular esse autista para ele utilizar também as funções executivas, né? Como lidar com diversas situações, verbalmente ou não verbalmente.
né? A fono tem total competência também para fazer esse tipo de atendimento. As psicólogas, nós, então, devemos sempre procurar a comunicação alternativa, a ciência ABA, né, no qual a gente estuda sobre Skinner, também é uma ciência que vale a pena você, se você tiver interesse e curiosidade, se aprofundar, porque nós também encontramos lá muitas estratégias, análise de tarefa, as fases de desenvolvimento, né, e quais as estratégias que a gente deve acompanhar. Então, o ABA também nos dá um suporte bem legal. O método TIT, né, o método TIT, basicamente, ele trabalha o quê? Justamente essa noção do que é começo, meio e final, através de cores, através de apoios visuais, através de funcionalização dos objetos, a criança entender para que serve aquele objeto, né, e dentre outras características. E também os PECs, que são planos individuais que devem ser seguidos para essas crianças, também com apoio visual, também aí com algumas estratégias próprias para cada criança. E sempre o acompanhamento em tarefas, mesmo que pareçam simples. Já falamos sobre o emprego, né? Como é difícil para ele participar de uma entrevista. Imagine a ansiedade. A afetividade também é complexa, né? Eu lembro que na disciplina que nós fizemos, né, dentro do TEA, no mestrado em que nós estamos fazendo, nós tivemos a contribuição de uma terapeuta ocupacional, e ela tem um filho adulto autista, e ela nos conta que ele é casado, que ele tem filhos, né, mas que a vida dele, a fase adulta, o relacionamento com a esposa, não é fácil, não é simples, que a esposa dele tem que fazer muitas estratégias, preparar o ambiente, preparar situações, prever momentos que ele vai acabar se irritando, se preocupando, prever momentos que sabe que vai deixar ele desconfortável, que vai sair ele do eixo de concentração. Então, ela nos contou, assim, fatos que para a gente parece simples, mas para eles não. Por exemplo, com essa pandemia, e aí já são mais de 365 dias, né, gente? Aqui hoje falo para vocês em abril de 2021, não sei até onde vai essa data aí, que quem vai estar me assistindo hoje, mas hoje nós estamos passando pela pandemia, ok? 2021. Então, ela nos conta que desde quando começou a pandemia, né, o Covid-19, ele não sai de casa para nada, absolutamente nada. Aí você fala assim, Aline, mas tá certo, né? Quem pode ficar em casa, fica em casa, sim. Mas isso daí já se tornou uma patologia, porque ele está morrendo de medo. Ele fica muito nervoso só de pensar que ele vai ter que colocar a porta para fora do apartamento. Desculpa, vai colocar o pé para fora do apartamento. E também ele proíbe a esposa de sair de casa. Proíbe a esposa de levar o filho ao pediatra, de tanto medo que ele tem. Então, é um conflito que ele está passando, né, e normalmente aí a gente indica o quê? Se for possível fazer uma terapia, mesmo que for online, ser acompanhada aí por um psicólogo. Aí, o que a mulher, a esposa dele faz? Acaba ligando para a sogra e falando, sogra, me ajuda aqui. Me ajuda com o fulano, me dá dicas, o que eu faço com ele, conversa com ele, e assim para manter um relacionamento de afetividade, um convívio familiar saudável. O cérebro, então, geralmente tem rigidez para as rotinas, né? Eles são rígidos mesmo na rotina, pode apresentar crises graves, por exemplo, e daí eles se autorregulam de repente com banho, né? Para eles aí é um momento de se autorregular. Para que serve a terapia, então? Muitas vezes o adulto que apresenta autismo, ele procura ajuda, geralmente a gente indica a abordagem da análise comportamental. Não devido ao autismo, gente, mas devido aos problemas emocionais que ele apresenta, como depressão, ansiedade, tá bom? É necessário, então, quebrar preconceitos individuais, familiares e sociais. Aqui, gente, eu trouxe um pouquinho sobre a teoria da mente, dentro do ponto social falando, né? Brevemente, o que é a teoria da mente?
é entender e interpretar o sentimento e pensamento do outro, entender e ler as sutilezas das relações. Lá um pouquinho no começo da nossa aula eu falei sobre isso, né? Características como sinceridade, sensibilidade, aceitar facilmente a fala das outras pessoas, dificuldade em entender as ironias, tudo isso faz parte da teoria da mente, tá? Saber iniciar, manter a conversação, e a terapia, então, voltei aqui. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo, um quadrinho mostrando para vocês o que é a teoria da mente. Então, aqui foi posto 3 expressões faciais, e a gente faz o treinamento com essa pessoa, pode ser o autista adulto, qual é a carinha que a gente imagina. Aí você não vai falar assim com adulto, né? Você vai falar assim, qual é a expressão facial que a gente imagina que essa menina tenha que ter diante dos outros, né? Então, aí é colocado as três expressões faciais, qual é a mais adequada. E aí é um ponto de partida para se trabalhar a emoção. A teoria da mente, então, é a capacidade em considerar os próprios estados mentais e das outras pessoas. Para quê? Para compreender o comportamento e o pensamento do outro, através das expressões, das ações e o jeito de falar. E como perceber diversas situações e contextos sociais, na comunicação, na interação social, no desenvolvimento do jogo simbólico, entre outros. As principais dificuldades, então, dentro da teoria da mente, tudo que eu já fui falando nos outros slides. Então, não entende o que seria uma metáfora, não consegue entender a interação real dos outros, se colocar no lugar da pessoa. E aqui, gente, é uma frase do Rodrigo Tramonte. Eu participei de um congresso em 2019, um congresso interamericano de autismo, e dentre aí as muitas contribuições e palestras e oficinas que nós tivemos, o Rodrigo Tramonte, que é um cartunista, nos deu uma palestra, né, no palco lá, para quase 1.000 pessoas naquele auditório, e daí ele disse essa frase: meu cérebro é predominantemente objetivo, programado para pensar em temas fechados e dar respostas prontas. Então, o Rodrigo, ele se autoconhece, porque ele já caminhou bastante, ele se desenvolveu bastante, mas também ele continua as características de autista. E essa frase, então, aí nos traz um entendimento como que eles pensam, tá? Dentro aí do comportamento do adulto, então, nós temos a falta de prosódia, então, aquilo que eu já falei para vocês, eles têm essa dificuldade no dinamismo vocálico, interesses restritos, as alterações sensoriais. Aqui eu trouxe também outra frase de um outro autista adulto. Eu podia sentir, mas não tinha necessidade de toque, e parecia incapaz de sentir dor. Eu podia sentir as sensações físicas, mas o registro era lento e sem localização, sem significado. Então, gente, eles podem apresentar tanto hiper como hipossensibilidade. A hipersensibilidade é que, assim, ó, qualquer toque os incomoda. E a hipo, ele sente a necessidade de um tato, de uma pressão mais forte, de algo assim, de um peso mais intenso, tá? E isso através, por exemplo, de terapias ocupacionais, através do trabalho da TO. Manias, pode parecer que ele tenha toque, especialmente em adultos, isso pode se agravar na fase adulta, e dificuldade da atenção. Por que pode parecer que eles têm mais facilidade em matemática e ciências? Porque são ciências mais exatas, né? Ela não tem muita subjetividade, ela não muda muito, na verdade não muda nada, é uma ciência, assim, exata, né? Não tem aí interferências sociais, mudanças de períodos, ela é exata. Então, para ele, esse exato, traz mais conforto de entendimento, de prever, de entender exatamente que 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 vai ser sempre 4. Então, isso para ele é muito mais fácil de entender e gostar, inclusive. Então, dentro da análise comportamental, a gente tem que fazer um banco de dados, um repertório
para esse autista. Então, vamos supor, quando uma banda vai ter um show, vai fazer um show, né, uma banda musical, a primeira coisa que eles têm que pensar é o repertório. Que repertório que nós vamos tocar? Ah, são 2 horas de show. Quantas músicas nós vamos ter que escolher? Quais músicas a galera que vai estar lá no salão vai curtir? Então, vai traçar aí um repertório. E esse repertório, ele é ensaiado, ensaiado, e depois, então, tem um show, né? Mesma coisa com a vida do autista, da vida do autista adulto, principalmente, né? Ele precisa ter esse banco de dados, ele precisa ter esse repertório, ele tem que fazer a escolha do repertório, pensando para quê, onde, como e quando vai ser aplicado esse repertório, ele precisa ensaiar, ele precisa ir para o treinamento social real, e depois, então, aplicar na vida real. Acabou por aí? Não, começa tudo de novo. Peraí, o que deu certo, o que deu errado. Pensando na banda durante o show. Pô, esqueci aquele solo de guitarra. Ele vai ensaiar de novo, vai melhorar, e depois o próximo show vai estar melhor. E assim também é com a vida do autista. Expor, fazer simulações, utilizar como recurso imagens, gravações, livros, fazer brincadeiras verbalmente para que ele entenda, fazer treinamento para que ele entenda sinais de expressão facial e corporal, chamar um parceiro, se possível, isso é muito importante, gente. De repente, dentro lá da terapia, chamar uma pessoa que ele conheça para participar dessas terapias, os dois vão interagir, e aquela pessoa que está fazendo a intervenção, ela vai observar e fazer as intervenções pontuais, sair com esse adulto para ele desenvolver as habilidades sociais, desenvolver um repertório de expressão facial, né, os dois diante de um espelho, de repente fazer essa brincadeira, desenvolver um repertório de fluências verbais, palavras que estão na moda, que o pessoal costuma estar falando mais no momento, né, e fazê-lo entender o que significa essas palavras, entre aspas, da moda. As estratégias, então, que eu falei bastante durante essa explanação, né? Desculpa, voltei. Então, gente, aqui eu assisti vários links, YouTube, Instagram, Facebook, e eu achei interessante algumas frases que algumas vezes nós mesmos falamos, ou outras pessoas falaram, que são frases que talvez possam incomodar aquele autista adulto, né? Então, nos faz refletir. Eles se sentem incomodados. Será que a gente anda pensando ou falando dessa maneira? É uma reflexão agora, tá bom? Nossa, mas você é mais inteligente que o fulano. Você não parece um autista, parece ser normal. Todo mundo é um pouco autista, usando o autismo como adjetivo. Você toma algum remédio para te ajudar? Você deve ser ótimo com números e músicas. Isso é uma estereotipia, talvez nem sempre é assim, tá? E aqui, então, eu trouxe algumas sugestões. Aqui um link para vocês acessarem o Instagram, né? Que são 2 adultos autistas que têm esse canal e eles interagem bastante, nos dão bastante dicas. Um filme aí que foi retirado do Facebook, ou vocês podem encontrar outro caminho, Mary e Max, uma amizade bem diferente, é um filminho assim, que nos traz para a realidade, muito emocionante, muito gostoso de estar assistindo, e também o Matheus, se eu não me engano, né, ele tem esse canal no YouTube, e ele fala muito, quando ele se descobriu como autista, que ele se tornou uma pessoa mais feliz, e muitas dúvidas foram sanadas, que ele começou a entender, tá bom? Aqui eu trago, então, um breve resumo do livro, do filminho, Mary Max, e aqui as referências bibliográficas que a gente utilizou para essa aula. Então, gente, a única coisa que eu posso dizer nesse momento, depois de ter falado tanto, né, muito, muito obrigada por você ter me acompanhado até aqui, muito obrigada por você ter se inscrito nessa semana, muito obrigada por você ter assistido a aula de hoje, espero que você tenha gostado.
Ao final, então, será disponibilizado um link para que vocês respondam algumas questões referentes a essa exposição, e depois, por último, terá uma questão colocando à disposição de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. E depois a gente tenta, então, responder a essas dúvidas, né? A gente não é dono do saber, nem tudo a gente vai conseguir responder, mas o que não soubermos, com certeza nós vamos procurar e tentar aí auxiliar vocês de alguma maneira. Fico por aqui, então. Muito obrigada pela atenção. E não terminou. Amanhã nós temos mais um dia de formação. Até logo, gente. Tchau, tchau.